Bem, vamos iniciar esta aula criando uma pequena planilha com alguns dados, alguns valores, para que a partir dessas informações nós possamos dar início à parte prática das funções. Vamos falar sobre duas funções, funções básicas, funções comuns, mas vai ser aqui uma maneira de vocês terem uma absorção daquilo que eu falei nas aulas anteriores, tá bom? Então a planilha ela vai ser bem curta. Primeiramente, vamos criar aqui dois nomes de colunas, que seria produto e valor unitário, tá bom? E aí vamos colocar aqui em ordem alfabética assim, ó, produto A, B, C, D, E, F, G e produto H, tá bom? E as informações de valores seriam aqui, ó, 4,25, 3,80, 2,25, 10,23, 45,20, 14,15, 8,50 e 14,29. Pequenas formatações. Vamos reajustar aqui as nossas colunas, acrescentar valor de moeda, valor real e centralizar as informações. Não vamos fazer muita coisa para não perder muito tempo, tá? Bom, como que vai funcionar? Eu vou escrever aqui máximo e mínimo. Mínimo. Imagina que eu tenho uma planilha. Essa planilha tem inúmeras informações, inúmeros valores. E eu preciso, de alguma forma, saber qual o maior valor daquela planilha para mim passar. Ou qual o produto mais caro daquela planilha para mim saber se compensa ou não fazer a venda. Enfim. Eu preciso achar o maior valor da minha planilha e eu tenho, sei lá, uma planilha com 500, 600 valores que eu preciso analisar. Bom, a gente sabe que, pelo fato de termos criado uma planilha com poucas informações, com pouquíssimos valores, de bater o olho nós já sabemos qual é o maior valor daqui, dessa tabela. Mas entrando nesse conceito, levando em consideração que o dia a dia vamos utilizar umas informações, principalmente no quesito profissional, que são bem mais amplos, bem mais complexos, bem maiores do que essas, nós temos de ter a consciência que não dá para a gente ficar perdendo tempo olhando e analisando dado a dado, linha a linha, tá bom? Então existe uma função que se chama função máximo, e essa função ela faz uma análise. Qual que é a análise? Ela analisa todos os dados que você selecionou e automaticamente retorna para você qual é o maior valor de todos aqueles que foram selecionados. Como eu faço? Eu vou colocar o sinal de igualdade e vou digitar aqui, ó, má, com um acento. Ele já vai me dar a primeira função. E aqui ele dá uma descrição, olha só. Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Lembrando, o que é o argumento? São as informações, são os dados que eu vou utilizar para, a partir dali, ter um retorno, ter um resultado, tá bom? Então, ele está dizendo aqui de forma simplificada que, se eu utilizar a função máximo e eu fizer uma seleção de valores, eu automaticamente vou ter como retorno o maior valor dali, tá bom? E aí, qual que é o interessante? Lembra que na aula anterior vimos a diferença de ponto e vírgula e dois pontos? Basicamente funciona assim: quando eu faço uma seleção de vários valores, ele automaticamente mostra para mim qual é a primeira célula selecionada e qual a última. Então, sempre quando tem dois pontos, ele indica assim: olha só, você selecionou a célula B2 e foi até a B9. Porém, entre a célula B2 e B9, existem também outros valores selecionados, tá bom? Eu poderia fazer dessa forma, por exemplo, ó. O que seria a troca de argumentos com ponto e vírgula que vimos também? Seria isso daqui, ó. Eu selecionei o primeiro argumento, que é o meu primeiro valor, ponto e vírgula. Selecionei meu segundo argumento, que é o meu segundo valor. Pode ver que o num2 aqui embaixo, ó, ele quem está em negrito. Ó, ponto e vírgula. Selecionei o num3, ponto e vírgula. E ele sempre vai abrindo
para que eu possa fazer conforme as necessidades. Só que imagina novamente, eu tenho 600 valores para mim fazer uma análise. Eu vou ficar selecionando um a um? Não. Isso daqui é uma perda de tempo. Então, devido a isso, nós temos a opção de seleção, que aí a seleção ele vai mostrar qual a primeira e qual a última célula selecionada, e os dois pontos indicam que dentre aqueles dois valores, o primeiro e o último, existem demais informações, tá bom? Fechei meus parênteses, eu pressiono Enter. Automaticamente ele retorna para mim 45 e 20. E aí, beleza, eu preciso também achar o menor valor da minha planilha. Como eu acho o menor valor da minha planilha? Temos a função chamada mínimo. Então, assim como temos a máximo que retorna o maior valor disponível dentre os selecionados, a função mínimo vai fazer o inverso, retornar o menor valor daqueles que forem selecionados. Então, igual a mínimo, lembrando que tem um acento no i, ele automaticamente vai aparecer para mim ali, ó. Então, mínimo. Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. E aí eu, novamente, posso dar ou 2 cliques ou pressionar a tecla Tab. Eu gosto de usar a tecla Tab. E aí, beleza, faço a seleção também. Fecho os parênteses, pressiono Enter. Ele automaticamente vai retornar que os meus valores ali são os maiores e os menores de todos aqueles selecionados. Então, 45 e 20 seria o meu maior e 2 e 25 seria o meu menor. Bom, as funções, como nós falamos, né, elas têm aí essa funcionalidade de adiantar, bem dizer, o trabalho ou um processo que leva a necessidade de análise ou de um cálculo complexo. Então, um dos casos e uma das funções básicas que nós acabamos de ver tem esse processo, né? Tem essa finalidade. Então, função máximo, maior valor, função mínimo, menor valor. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos inserir uma nova coluna e vamos colocar aqui, ó. Função máximo retorna o maior valor selecionado e função mínimo retorna o menor valor selecionado. Por que que eu estou escrevendo isso? Porque na próxima aula vamos ver outras duas funções que são semelhantes, porém tem ali algumas questões que podemos fazer uma modificação, tá? Então aqui vamos deixar como observações. E aí a gente vai entender o porquê isso daqui foi escrito. Então, o que a gente precisa entender de momento? Olha só. Função máximo retorna todos os valores selecionados. Função mínimo retorna o menor valor selecionado. E aí, nós temos a questão da seleção e dos argumentos que são passados entre os parênteses. Então, isso daqui é o que vimos na aula anterior de forma escrita, vamos dizer assim, sem a utilização de realmente dados para retorno de valores. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A próxima aula, como eu comentei, vamos dar continuidade com outras duas funções que têm um processo semelhante a esse.